Olá pessoal, continuando a nossa revisão sobre cálculos estequiométricos, hoje a gente vai falar sobre rendimento de uma reação. Exercício 8A1, para o processo de obtenção de ferro a partir da hematita, um dos constituintes da hematita é essa substância, é o óxido de ferro 3, considere a equação não balanceada abaixo. Então ele dá a equação desse processo, que representa esse processo. Em seguida ele fala, utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% da reação, qual a quantidade de ferro produzida? Foi dada a massa molar do óxido de ferro 3, 160 gramas por mol, e também a massa molar do ferro. Feito isso, a gente precisa começar a fazer o balanceamento da equação química. Começando então aqui pelo metal. Percebam lá dos reagentes que no óxido de ferro 3, cada fórmula só existem 2 átomos de ferro. Então, do lado dos produtos, 2 átomos de ferro também têm que ser presentes. Só que percebam, só tem um átomo de ferro, então a gente vai duplicar a quantidade desse símbolo que representa o metal ferro. Em seguida, a gente deixa o oxigênio sempre por último e faz o balanceamento do átomo que for diferente de oxigênio e hidrogênio. Nesse caso é o carbono. Perceba que só tem um átomo de carbono do lado dos reagentes e aqui cada fórmula de CO contém apenas um átomo de carbono. Então, os átomos de carbono estão balanceados. A quantidade desses átomos do lado do reagente e do lado do produto é a mesma. Por fim, fazer um balanceamento de átomos de oxigênio. Cada fórmula do óxido de ferro 3 tem 3 átomos de oxigênio, só que percebe do lado dos produtos, o CO, que é a espécie que apresenta oxigênio, cada fórmula de CO tem apenas um átomo de oxigênio. Isso significa que a gente vai ter que triplicar a quantidade dessa fórmula. Uma fórmula fornece um oxigênio, 3 fórmulas vai fornecer 3 oxigênios. Feito isso, tem um probleminha. A gente alterou a quantidade de átomos de carbono. Ao multiplicar por 3 a fórmula de CO, também triplicou a quantidade de átomos de carbono. Então a gente tem que corrigir. Multiplica por 3 a quantidade de símbolos que representa a substância carbono. Feito isso, equação balanceada, vamos escrever a primeira linha da regra de 3. Para facilitar, perceba o seguinte, que ele dá uma quantidade do minério, que aqui ele está representando como Fe2O3, só que na realidade é um dos constituintes do minério, o principal constituinte é o Fe2O3, mas não significa que não existam outras substâncias do minério, na hematita. Então, ele dá uma quantidade do Fe2O3 e pergunta a massa de ferro que vai ser formada. Então, a nossa atenção tem que ser focada nessas duas espécies. Dito isso, vamos escrever a primeira linha da regra de 3 que vem do enunciado do exercício. Olha lá, utilizando 4,8 toneladas de minério de ferro. Na equação química, o minério de ferro está sendo representado pelo Fe2O3. A gente vem aqui e coloca 4,8 toneladas de Fe2O3. Em seguida, a pergunta do exercício, qual a quantidade de ferro produzida? Ele não falou se é a quantidade de matéria, massa, se é a quantidade de substância, mol, ou se é a quantidade de espécie. Eu, por facilidade, como eu tenho os valores aqui em grama, aqui também está em grama, aqui é a unidade de medida de massa, eu vou colocar que o exercício quer que eu calcule a massa em gramas de ferro, para facilitar. Feito isso, só tomem cuidado com o seguinte. Olha que ele fala, admitindo-se um rendimento de 80%. Então,
Vamos fazer normalmente, depois eu retorno sobre esse ponto específico. Antes de obter a segunda linha da regra 3, notem que eu coloquei a massa a ser obtida de ferro em grama e aqui está em tonelada. Só para não confundir, eu já venho aqui e vou fazer a conversão. Lembra daquele esquema que eu passei para vocês? 1 tonelada, tonelada, quilograma, grama, miligrama. De tonelada para quilograma, multiplica por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado à terceira. De quilograma para grama, 1 quilograma vezes 1000 vai dar 1000 gramas. Ou seja, de quilograma para grama, multiplica novamente por 10 à terceira. Ah, mas e de tonelada para grama? Ora, você vai ter que multiplicar por 10 à terceira, vai chegar em quilograma, vai conseguir converter para quilograma, multiplicando novamente por 10 à terceira, vai conseguir fazer a conversão para grama, ou seja, vai ter que multiplicar por 10 à terceira 2 vezes. Conserva a base, somos os expoentes, vai dar 10 à sexta. Então, de tonelada para grama, basta multiplicar por 10 à sexta. Olhem no caderno de vocês que tem um esqueminha que eu passei. Feita essa conversão, a gente vai ter unidade de medida aqui em grama, depois eu vou corrigir isso, e aqui unidade de medida grama. Então a gente tem uma proporção em massa na unidade de medida grama. Feito isso, vamos obter a segunda linha da regra de 3, que vem da equação química balanceada. Então notem que o coeficiente estequiométrico da substância óxido de ferro 3 está representando a hematita, a minério de ferro, é 1. Então a gente vem aqui e coloca 1 mol de Fe2O3. E o coeficiente estequiométrico do ferro vale 2 mols de ferro. Agora, como a gente tem uma proporção em mol, não está compatível com a proporção de cima, a gente vai ter que fazer a adequação das unidades. Então, lembra da aulinha lá sobre como utilizar a massa molar. Para converter mol para massa em grama, precisamos da massa molar. A massa molar da hematita, a massa de 1 mol, vale 160 gramas por mol. Cada mol corresponde a uma massa de 160 gramas. Então basta vir aqui e colocar 160 gramas de óxido de ferro 3. No caso do ferro, são 2 mols de ferro que a gente tem que converter para massa em grama. A massa de 1 mol de ferro vale 56 gramas. 2 mols é o dobro, 2 vezes 56 gramas de ferro. Feito isso, a gente vai ter massa em grama, uma coluninha na unidade de medida grama e uma segunda coluninha também na unidade de medida grama, ou seja, as unidades são compatíveis. Feito isso, basta fazer a adição, o de cima para o de baixo, e igualar as duas razões obtidas. Vamos chegar nessa equação. 4,8 vezes 10 à sexta grama de óxido de ferro 3 dividido por 160 gramas de óxido de ferro 3 é igual a massa de ferro, que é a nossa incógnita, dividido por 2 vezes 56 gramas de ferro. Grama de ferro, de óxido de ferro 3 dividido por grama de óxido de ferro 3 vai dar 1. Então eu vou cancelar. Em seguida, como a gente precisa calcular a massa precisa ser isolada. Logo, 2 vezes 56 tem que ser passado para o lado. Como esse valor está dividindo M, esse valor aqui vai ter que passar multiplicando do outro lado. M vai ficar igual a 4,8 vezes 10 à sexta vezes 2 vezes 56. É isso que aparece aqui pra gente. Gramas de ferro. É a única unidade de medida que restou. Dividido por 160. Olha lá, dividido por 160. Que eu aqui coloquei 16 vezes 10. Tá? Para facilitar o cálculo, para vocês visualizarem, para facilitar a simplificação. Como só tem multiplicação em cima e multiplicação embaixo, a gente pode ir fazendo o quê? A divisão de um número de cima por um número de baixo em partes. Olha lá que eu vou fazer aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1.
16 dividido por 2 dá 8. Perceba porque eu transformei 160 em 16 vezes 10? Fica mais fácil fazer a continha aqui, ó. Aí, 56 dividido por 8 vai dar 7. Beleza? Então, em cima vai ficar 4,8 vezes 10 a sexta vezes 7, dividido por, aqui vai ficar 1 vezes 10. Então, vai ficar assim, ó. 7 vezes 4,8, eu estou multiplicando 7 vezes 1 vai dar 7, vezes 4,8 vai dar 33,6. Vezes 10 a sexta, aqui, dividido por 10, eu passei o 10 para cima multiplicando. Eu inverti a operação. Quando eu faço isso, eu tenho que inverter o sinal do expoente. Se estava dividindo, passo multiplicando e inverto o sinal do expoente. Em seguida, é só fazer 33,66, conserva a base e soma os expoentes. 10 elevado a 6 menos 1 vai dar 5. E, como a gente ainda não vai chegar no resultado final, para facilitar as contas posteriormente, eu vou pegar a vírgula e passar para a direita. Eu vou aumentar o número. Quando eu aumento o número, eu tenho que diminuir. Eu aumentei de uma casa o valor que está multiplicando a potência de 10. Passei para 336. Como eu aumentei em uma unidade, em uma casa, esse número, eu andei com uma casa para trás com a vírgula, eu tenho que vir aqui e diminuir de uma unidade o expoente. Passo o quê? Para 4. Então, aumentou o número, diminuiu o expoente. Feito isso, a gente chega em 336 vezes 10 a quarta grama de ferro. Por que ainda não é o resultado final? Seria o resultado final se ele não tivesse falado nada, ou se ele tivesse falado que a reação aconteceu com 100% de rendimento. Só que notem que ele falou o seguinte, ó, admitindo-se um rendimento de 80% da reação. Então, quando ele falou que a reação não aconteceu com 100%, a gente vai ter que fazer um cálculozinho aqui, ó, no final. Tudo bem. Esse valor que a gente conseguiu encontrar até agora, 336 vezes 10 a quarta grama de ferro, corresponde a 100%. Está para 100%. Essa é uma proporção. Ah, mas que valor em grama de ferro vai estar para 80%? A gente faz uma continha, beleza, a gente calculou para uma reação acontecendo com 100%, agora a gente vai calcular para uma reação acontecendo a 80%. Perceba que as unidades de medida são compatíveis, grama e grama, e aqui porcentagem em porcentagem. Multiplicando os opostos, a gente vai chegar nessa continha aqui, ó. 336 vezes 10 a quarta vezes o valor que sai do seu lado oposto, 80. Está aqui. Dividido por 100 vezes x, já passei o 100 dividindo aqui. Como é que a gente vai fazer essa continha aqui? 80 dividido por 100. Bom, 80 nada mais é do que 8 vezes 10. 8 vezes 10. 100 nada mais é do que 10 vezes 10. Então eu vou pegar um 10 em cima, dividir por um 10 embaixo, vai dar 1. Ou seja, eu vou cancelar 0 com 0 aqui. Vai sobrar 8 em cima e 10 embaixo. Feito isso, o que eu vou fazer? Para já simplificar, para não ficar falando demais, olha lá, ó. Eu poderia passar o 10 para cima, multiplicando e inverter o sinal do expoente, assim como a gente fez aqui, ó, anteriormente. Só que é muito mais fácil, ó. Eu compreendo, eu sei dessa operação matemática, então eu já venho aqui e faço o seguinte: cancelo um 10 embaixo com 10 em cima. 10 a quarta nada mais é do que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1 dos 10 dividido pelo 10 embaixo vai dar 1. Então, cancelei um 10 embaixo com 10 em cima, vai sobrar o quê? 1 embaixo e 10 elevado a terceira em cima. Então a gente fica com 336 vezes 10 a terceira vezes 8. Isso aqui vai dar 2.688 vezes 10 a terceira grama de ferro. Ah, mas se eu quisesse expressar em quilograma, divide por 1.000, divide por 10 a terceira, daria 2.688 quilogramas de ferro.
chegamos no resultado final. A questão é, por que nem sempre a reação acontece com 100% de rendimento? Quase sempre uma reação não acontece com 100% de rendimento. Porque, primeiro, pode ter impureza. Esse é o caso. A hematita, ela não é o minério de ferro, chamado de hematita, ela não é constituída somente por Fe2O3. É o seu principal constituinte. Mas existem outras substâncias presentes. Beleza? Ou seja, então essa massa de 4,8 toneladas, olha lá, utilizando-se 4,8 toneladas de minério. Na realidade, você não tem 4,8 toneladas de óxido de ferro 3. Na realidade, você tem uma quantidade um pouquinho menor. Por quê? Porque uma outra parte é devido a outras substâncias que estão ali presentes, constituindo essa massa aqui. Segundo ponto, olha lá. Para você calcular o rendimento, você pode achar a massa da espécie formada. A questão é a seguinte, logo você vai ter que medir essa massa. Qual que é o problema? Que muitos métodos de medida, eles não são perfeitos. Eles vão ter o quê? Vai acontecer certos equívocos. Um deles, por exemplo, nesse caso aqui, esse processo, por exemplo, pode estar acontecendo numa caldeira, em algum dispositivo, e aí parte do ferro obtido vai ficar o quê? Grudado nas paredes. Ou seja, ele não vai ser contabilizado como produzido. Ok? Então sempre vai ter alguns pequenos errinhos ali. E isso vai fazer com que você não consiga obter um rendimento de 100%. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um cálculo normal, como se a reação fosse tivesse acontecendo com 100% de rendimento, e no final a gente vem e fala, opa, beleza, essa massa seria obtida se realmente tivesse acontecido com 100% de rendimento. Ah, mas como parte da massa do ferro vai ser perdida, ou nem toda essa massa que vai ser realmente óxido de ferro 3, logo uma massa de ferro menor vai ser formada, então a gente vem aqui e faz isso, beleza. Seria essa massa se fosse 100%, mas como é 80%, que massa de ferro vai ser obtida? Então a gente chega aí na massa de ferro obtido por essa reação acontecendo com 80% de rendimento. Só que dando um toque para vocês, ó, essa continha aqui de conversão para grama, eu fiz rapidinho para vocês aqui, beleza, 4,8 toneladas vezes 10 a sexta vai dar esse valor em grama. Mas perceba aqui, ó, o jeito rigoroso de se fazer essa conversão é assim, ó, lembra lá que 1 tonelada é igual a 1000 gramas, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, então a gente vai ficar o que? De tonelada para grama, a gente vai ter que multiplicar por 1000, multiplicar por 1000, ou seja, multiplicar por 10 a terceira, por 10 a sexta, conserva a base, somos expoentes. Feito isso, o que a gente sabe? 1 tonelada é igual a 1 milhão de gramas, ou seja, 10 a sexta gramas. Ou seja, 10 a sexta gramas para cada tonelada. Então a gente vem aqui e faz, 4,8 tonelada, e aí eu sei que 10 a sexta gramas por tonelada. Né? 10 a sexta corresponde a 1 tonelada. Cancela as unidades, e a gente vai fazer uma conversão de unidade de medidas baseado aí numa interpretação focada nas unidades de medidas. Eu estou falando isso para vocês porque é interessante a gente ter isso em mente, porque futuramente, se vocês forem fazer uma faculdade de engenharia, uma faculdade de matemática, na área de exatas, vocês vão ter uma disciplina, ou em uma das disciplinas que vocês vão ter, vocês vão aprender a analisar dimensional. E essa interpretação por meio das unidades de medida é extremamente importante, porque os cálculos vão cada vez mais aumentando, muitas vezes você fica perdido, você não sabe nem o que você está calculando. Mas se você sabe interpretar certinho as unidades de medida, ok, você não se perde. Outra coisa, olha lá, aqui mesma coisa, eu fiz, 1 mol pesa 56 gramas, 2 mols vai pesar quanto? O dobro. Então eu vim aqui e fiz 2 vezes 56. O ideal seria fazer isso, ó. Tem que ter em mente, beleza, eu tenho 2 mols, mas eu sei que cada mol pesa 56 gramas, então 56 gramas por mol. Eu venho aqui e coloco a unidade de medida. Essa multiplicação
vai levar à conversão. Mol com mol vai cancelar, vai sobrar somente a unidade de medida grama. Dito isso, pessoal, esse exercício 8/2 vou deixar para vocês. Aqui tem uma dica no caderninho de como vocês têm que escrever a equação química, já que ela não foi dada, vocês vão ter que interpretar o enunciado do exercício, mas é muito simplesinha, é só pegar no caderno de vocês aí que vocês vão encontrá-la. A gente já fez exercício sobre esse processo químico aqui, nas nossas aulas presenciais. O exercício 8/3, aquele da equação química, só que ele é um pouquinho diferente. Então eu deixo umas dicas para vocês aqui também. Chegamos ao final da nossa aula 7. Lembrando que sempre nos arquivos em PDF que eu encaminho para vocês, na primeira página desse arquivo, tem toda a nossa agenda. Tem a data que vocês vão ter que entregar esses exercícios e tem também a data das nossas videoconferências, dos nossos momentos aí de encontro via Google Meet. Bom, dúvidas vocês podem encaminhar antecipadamente para o meu e-mail via WhatsApp antes das videoconferências, mas se quiser um atendimento mais ali presencial, digamos entre aspas, né, ao vivo, via internet, pode também comparecer que eu vou estar esperando vocês. Bom, finalizando essa parte de cálculos estequiométricos e em seguida a gente vai entrar em termoquímica. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula.